Ora aí, Genaro. Amém, amém. Graças a Deus por essa noite maravilhosa que o Senhor Amém. tem nos dado mais uma vez para nós entrar em comunhão com o Pai e com o Filho, Sim, junto com os irmãos, em uma só comunhão, para receber, ó Pai, o que o Senhor tem para nos dar a cada um de nós. sim. Nós te agradecemos por meio do teu Filho Jesus Cristo, que é a tua expressão exata do seu Amém. ser. Nesta noite nós queremos receber não de forma religiosa, não de formas teólogas, mas de forma espiritual que venha lá do celestial do teu coração. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nos abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos dê conhecimento, sabedoria, mas principalmente que nos dê a fé, Senhor, que nós possamos Hum. crer naquilo que o Senhor já realizou no teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e no nome dele nós te pedimos toda essa oração, Senhor. Amém. Obrigado. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Maravilhoso. Irmão, você sabe que a mensagem do irmão Romeu, ele gostei muito que centralizou a pessoa de Cristo, né? Como sempre ele faz. Mas ele começou com aquele, não sei se o irmão lembra, Isaías 53, né? Olha que versículo, irmãos. Isso aqui é o desdobramento daquela mensagem. Isaías 53, versículos 10, 11 e 12. Tá fechado, irmão Mauri? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá. Isaías 53. Sim, versículo 10, 11 e 12. Amém. Todavia. Amém. Pode ler, irmão? Posso ler aqui, irmão. Tá bom. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Aí. Quando ele leu esse versículo, sabe para que versículo o irmão foi? É João, capítulo 11, versículos 51 e 52. Evangelho de João, versículo 11, versículos 51 e 52. E aqui os irmãos lembram, né? De que maneira que ia prosperar o seu sacrifício, né? Aqui vai deixar claro, porque aqui os irmãos lembram que o Senhor tinha feito um sinal. Capítulo 11 é a ressurreição de Lázaro, né? Então, o sinal que Deus fez através da pessoa de Cristo foi muito extraordinário, ao ponto que muitos começaram a crer no Senhor, né? E isso sempre produz, vamos dizer assim, uma reação negativa para os incrédulos. E aqui você vai ver no relato, irmão, dizem no 51, não, versículo 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Porque eles estavam querendo saber o que iam fazer com Jesus, né? Aí a proposta era Sim. matar ele. 51. Olha aqui, aqui é o comentário do escritor, que é João.
Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E agora vem o 52. E não somente pela nação, olha, irmãos, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então, quando você casa com o versículo 14 de Isaías 53, diz que ele ia morrer pelo pecado de muitos e pelas transgressões ele intercedeu. Então, se nós voltamos ao versículo 52 de João, tem um detalhe muito importante, irmãos, porque a vontade de Deus ia prosperar na mão de Jesus. E nós sabemos que, em primeiro lugar, a vontade de Deus era que Jesus Cristo morresse na cruz para libertar a humanidade das transgressões do pecado. Certamente isso é muito claro, né? Ele morreu por nossos pecados. Ele pagou o preço, fomos justificados por causa disso. Agora, olha que interessante, irmãos, João 11, 52. Quando você lê na versão Ara, o 52 ele diz para reunir em um só corpo. Quando Um você lê socorro. outras versões, fala assim, em um só povo. Deixa eu ler Basta... aqui. Oi? Deixa eu ver aqui. Ah, ó, dá uma olhada ali. 12, né? É 52, 11 e 52. Sim. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só. Aqui fala um corpo. Todos os Isso. filhos de Deus. Tem a. Irmão, você tem aquela versão King James atualizada? Tenho aqui. Eu tenho, irmão, mas está lá em cima, está no escritório de cima. Sem Mas eu problema. tenho, Aqui, eu tenho aqui, eu posso entrar. Só um minutinho. Tá bom. aqui, aqui vou ler aqui. Achou? E Tá. não, sim, e não somente por aquela nação, mas também para congregar em um só povo os Isso. filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. Aí. Então, todas as traduções bíblicas falam em um só corpo ou em um só povo. Mas no texto textual, que é o que mais se aproxima ao original, não fala num só corpo, num só povo. Não fala, irmão. Sabe como fala? Eu vou ler aqui. Essa aqui é a versão textual. E não só pela nação, mas também para que reunissem em um os filhos de Deus que haviam sido dispersos. Então, aqui o Hum, um está em maiúscula. Que esse um não é um corpo, não é um povo. É a unidade do pai e o filho, né, irmão? Isso, irmão. Nele mesmo. Isso, nele mesmo, essa é a unidade. Agora vamos lá em Efésios, capítulo 2. Olha que lindo, irmãos. E Efésios, depois, João 17 vai ficar rico aí. vai, irmão. Efésios 2, versículo 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, que havendo derrubado a parede intermediária de separação, intermédia de separação, a enemizade de ambos fez um. E nós, antes de ler o 15, irmão, eu vou fazer um comentário. Paulo era muito redundante nas palavras, ele repetia muito. Quando ele quer exagerar, por exemplo, alguma coisa, ele repete, insiste, né? Faz redundâncias. Mas aqui ele não coloca em um povo, ou não fala num corpo. Ele está falando dos gentios e dos judeus, né? Que dos dois fez, versículo 13, porém agora Cristo Jesus, vós que num tempo estavas longe, está falando dos gentios, fostes feitos próximos pelo sangue de Cristo. Está falando para os gentios. Porque ele é a nossa paz, que havendo Amém. derrubado a parede intermédia de separação, que era entre judeus e gregos, ou gentios, a enemizade de ambos fez um, deveria dizer, fez um povo, mas não disse Aqui fez diz um um povo. só. Aqui, Isso, aqui na versão ARA 21, isso. Ah, essa a versão é 21, boa. Essa você versão é boa. fala, pois ele é a nossa paz. Isso, De ambos os povos fez
um só, Um e só. derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Exatamente. Agora lê o 15. Olha como fica bem claro agora. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar um novo homem, ou seja, dos dois, um novo homem, fazendo assim a paz. Viu? Dos dois, um novo Um novo homem. homem. Não disse dos dois, um povo. Ou Isso, o corpo, ou um corpo. Está falando do novo verdade. homem que é Cristo aqui, irmãos. Fez É um. um só. É um só. Então, quando a gente traz essa unidade que vai falar ali, esse um, é, para ele ia morrer pelas nossas transgressões para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos em um. Não é um corpo, não é um povo. Agora, olha como fica. O irmão Amaury já citou. Capítulo 17 de João, versículo 20. Aqui impressionante, irmão. Não rogo somente por esses, Sim, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, isso, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. isso. Então você Aí vê, está bem clarinho. Aí não fala que todos sejam um povo, ou que todos é, sejam um corpo, um corpo, que não. todos sejam um, Isso. E explica depois, né? Assim como, assim para que eles sejam um, assim como nós, diz, né? como Jesus. nós. É, Isso. então ele mostra o que é esse um. O que é esse um? Assim como nós, eu em ti e tu em mim, sejam eles em nós. Esse é o um. Agora olha o João 14:20. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. É impressionante, irmãos, como o Senhor tem nos trouxe à luz do que significa a redenção. Porque, por um lado, irmãos, isso que nós precisamos ressaltar nessa noite, ele nos reconciliou com o Pai. Vamos dizer, né? Posicionalmente, e o Sim, René falou muito perfeitamente na reunião anterior. sim. Judicialmente existia uma dívida. E o atestado, existia um testamento, que era uma nova aliança, um novo testamento, que somente entrava em vigor a partir do que o testador derramasse sangue. E nós sabemos que Isso. Sim, Que morreu. judicialmente é legal. Então, judicialmente, Jesus pagou o preço, fomos resgatados. Agora fomos amém. reconciliados. Então, mas quando a gente fala reconciliado, é assim, irmão. Vamos dar um exemplo. Eu escutei muitos irmãos falando esse exemplo. E até eu também trazia muitas vezes. Por exemplo, um pai, né? Tem dois filhos. Um dos filhos ofendeu muito o pai. Estavam brigados por muitos anos. Mas o outro filho, o mais velho, ele era o conciliador. Então o que que ele fez? Ele pagou um jantar para os dois. Olha como que é a figura, né? Para esse pai que estava em inimizade com aquele mais novo. E juntou os dois para que acertem as contas. Vamos dizer assim: o que Jesus fez foi nosso intermediário. Ele pagou o preço da dívida. E agora é como dizer assim, nós podemos nos aproximar do Pai. Agora não tem mais enemizade, como disse lá em Romanos 5, né? Justificados, pois, com Deus temos paz, disse, né? Não tem? Agora que fomos justificados, temos paz com Deus. Mas, irmão, se nós trazemos só isso, é muito superficial. Porque o mais importante da redenção, do resgate, é nos trazer
para dentro de Deus, para essa unidade. Amém. Isso, irmãos, é o que é impressionante, porque isso que nos capacita o que é chamado na Bíblia de filiação. Ó, Amém. lê comigo lá, irmãos, por favor. Olha que impressionante. Gálatas 4:4. São versículos conhecidos, mas com outra ótica, né? Fica muito mais forte, né? Porém, quando vem o cumprimento, a plenitude do tempo, vou mudar aquela versão Ara de novo. Ó, quando viendo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para, olha, irmão, resgatar os que estavam sobre a lei. Olha, você vê de novo o resgate aqui, né? A fim de que recebêssemos, e aqui, irmãos, o fim, o propósito, está mostrando de outra perspectiva, de outra percepção. É, a filiação não é adoção aqui, é filiação. Filiação é tornar-nos filhos de Deus. Não é um filho adotivo, né? Como fala a palavra adoção. É como se você não tem o DNA de teu pai, mas você é adotado um filho, né? Não, Deus não adota ninguém. Deus chama filhos, vamos dizer assim, legítimos. Por que filhos legítimos e não filhos adotivos? Porque filho adotivo significa que é como se fosse que Deus está pegando um filho do diabo, que é a carne, trazendo para seu reino. Deus não vai fazer isso nunca. Entendeu? É Escuta essa versão impressionante. aqui. Aham. Pode Escuta falar. essa versão. Sim. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Aí. Deus. Viu, irmão? Sim, E irmão. é isso que o Genaro pegou. Porque vós sois filho, viu de novo falando. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que chamava Pai. Sim, De Sim. sorte que já não és escravo, porém filho. sim. Aí, ó. Sendo filho, também herdeiro por Deus. Mais uma confirmação nesse Mu- ponto. É muito bem colocado, né? Muito Exatamente. bom. Muito bom. E você sabe, irmãos, que é porque vós sois filhos, né? Essa exclamação, porque vós sois filhos, enviou Deus a nossos corações o Espírito do seu Filho, que clamava Pai. Ou seja, o próprio Espírito que está em nós, que nós testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, não é uma coisa insegura, né? Será que eu sou filho de Deus? Não, o próprio Espírito que Deus fez habitar em nós é um testificador, como é chamado lá em Romanos, né? Ele é as primícias, é chamado de primícia esse Espírito, do que haveremos de ser. Então recebemos algo. Pode falar, irmão. Nós só vou repetir esse versículo 6 que o Amaury leu, e você Aham. repetir também. Eu vou repetir Sim. nessa versão aqui. Aham. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Ah, aleluia. É. Olha que lindo, irmão, Mari. Ficou bom, hein? Não fala nada de adoção, né, Genaro? Não, não fala Não, não tem adoção. nada de ilusão. Não tem nada. Agora, irmãos, quando a gente traz, inclusive o irmão Romeu, ele trouxe essa perspectiva da unidade do corpo, né? Tem um versículo aqui em 1 de Coríntios que é interessante nós lermos, né? 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. Aqui nós sabemos que os coríntios, eles tinham uma má reputação, mas também tinham uma boa, né? Ele vai dizer assim no versículo 4, dou Capítulo? graças, Capítulo? Qual capítulo um capítulo? capítulo 1, irmão, de 1 de Coríntios. Ah, sim. 9 e Se- 10. Primeiro 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo, essa expressão, fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Você vê, os irmãos em Corinto,
Não era que eles não tinham palavra, eles foram enriquecidos. Ou seja, a graça veio até eles, que é a salvação. Eles receberam a salvação, mas eles foram enriquecidos em tudo, tanto em conhecimento como em palavra. Agora, olha o Por que isso, que vai dizer aqui no a versículo igreja de Corinto foi, a igreja de Corinto foi a igreja mais rica. mais rica. Para nós também, por Sim. causa dos erros deles, né? Ficou rico para É, nós. Olha o versículo 9, irmão Mauri. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí a pergunta que entra: qual é a comunhão que está falando aqui? Porque diz que fiel é Deus, que fomos chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a resposta está em 1 de João. Olha que impressionante, irmão. 1 de João, capítulo 1, versículo 3. É. O que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, onde que está a fidelidade de Deus? Que o resgate era nos colocar nessa comunhão, que é É, chamado de um, para sim, reuni-los em um, que é a comunhão. Aqui mostra a nossa comunhão, diz que eu é Deus, que fomos chamados à comunhão de seu filho. Mas qual que é a sim. comunhão do filho? Fomos chamados a essa comunhão do filho. Mas qual que é a comunhão do filho? A comunhão do filho é com o pai. Viu? escuta essa versão. Sim, Fala assim: contamos a vocês o que vivimos e sim, o que vimos, né? sim. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu O Filho. seu filho. Aí, As palavras não mudam, só a colocação das palavras que facilita sim, para nós interpretar, né? fica mais forte, né? É, Viu, Sim. viu, irmão? sim, E assim, só pegando um gancho, agora fica muito mais forte o João capítulo 17, o versículo 11, isso. Vamos que ler, ele irmão. fala: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amém. Você viu? Ah, que riqueza, hein? Assim como nós. Então, o ênfase aqui, irmão, dessa comunhão, que é chamado de um, que vamos dizer bem claro, é João capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz lá. João 10, 30. Ó, depois, irmão, Sim, depois eu queria só fazer um comentário. sim, Eu não sei se lá em Isaías, só para senão eu vou acabar esquecendo depois. sim, É, quando fala em Isaías 53, ele fala assim: é, por isso eu darei muitos como sua parte. Aqui fala: porquanto derramou a sua alma à morte, contudo levou sobre si os pecados, essa palavra, os pecados de muitos, sim, né? Você viu aqui? E aqui em João 17, eu estava, porque eu lhe tenho aqui, agora manifestei o seu nome aos homens que tu me deste, era teus e tu nos confiaste, e eles têm guardado a sua a palavra. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me têm dadas provêm de ti. Aqui, ó, desculpa, esse versículo. É por eles que eu rogo, isso. não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste que são teus. A gente vê um pano de fundo que aqui ele vem falando, que ele daqueles que reconhecem, que creram no Senhor, né? Então Sim, aqui, eu darei muitos como sua parte, né? E fala, contudo levou por sobre si o pecado de muitos, né? Essa expressão do pecado de muitos, e ela vai aqui também, ela tem vai. a mesma correlação.
Era só isso, eu estava esquecendo. Não, Pode muito continuar, bom, irmão. irmão. Muito bom, porque você vai ver a obra completa, né? O Sim, resgate do Senhor Jesus Cristo, a morte dele é para todos. É lógico que sim. quem vai participar é quem crê, né? E- É como se diz, como o próprio Pai, Deus é atemporal, Sim, esses já é para aqueles que creram que que são, crê. Exatamente. né? É muito claro, né? Porque você vê aqui, quando nós nos remontamos no Antigo Testamento, nós temos como um das bases muito forte da esperança, da fé, que era algo encoberto, né? Vamos dizer assim, não se falava de fé, se falava muito de lei, de cumprimento, Sim, mas por baixo do fundo você via algo da fé. Antes que a lei viesse, por exemplo, o relacionamento que Abraão tinha com Deus não era legalismo, era um sim, ato de fé. Ele cria nas palavras do Senhor, né? E isso era imputado para a justiça para ele. Porque o relacionamento que é verdadeiro é quando você toma posse. Por isso que o justo vive pela fé. sim, O justo viverá pela fé. Meu justo, se retroceder, nele não se comprasse minha alma. Mas o justo não retrocede, porque ele vive pela fé. Ou seja, o relacionamento correto é aquilo que você não vê, por isso que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Porque se você está vendo o que você espera, então já não é mais esperança, não é mais sim, fé, né? Mas fé é aquilo que você não vê, mas realmente aconteceu. Por isso que quando sim, nós lidamos com as coisas de Deus, irmão, é impressionante nós entendermos do ponto de vista de como que realmente se realiza a unidade. A partir de que momento nós temos a unidade? E uma coisa que me impressionou, irmãos, Jesus não veio a criar a unidade. Então não é porque eu creio em Jesus Cristo que agora eu vou ter unidade. Eu tenho que estar com os outros. Porque, lamentavelmente, nós temos um Ah, conceito não, errado. não mesmo, sabe por quê? Sim, Porque João capítulo 10 versículo 30 diz assim: Eu aí. e o Pai somos um. Somos Eles já são um, eles não vêm fazer a unidade, eles já isso. são um. Eles já eles já são. são um. É. É, Ele vem É, manifestar a unidade. isso. Quando que nós temos a unidade? É quando nós estamos nessa comunhão, que é a comunhão do Pai e do Filho. A gente tem um conceito errado quando fala comunhão, né? Porque a palavra comunhão, vamos dizer assim, eu vou visitar o irmão Genaro na casa dele e vou ter comunhão, a gente fala assim, né? E então dizemos que comunhão é aquilo que nós estamos partilhando e um fala uma coisa, daí Conversando. saímos da casa e falamos assim, que rica comunhão que nós tivemos. Não é comunhão. Comunhão é participar de algo. é, Isso. Essa é a comunhão. Então, no caso, irmãos, fiel é Deus que nos chamou à comunhão, é quando nós fomos introduzidos nessa comunhão, participando do que Ele é. É claro que é em Cristo, não estamos participando do que Ele é em nós, mas é em Cristo que nós participamos. Por isso que vem sim, a filiação. Filiação é porque o Filho está em nós e porque nós estamos no Filho. Tá vendo que impressionante? sim, Por isso que é um ato de fé. Eu sou filho de Deus, mas pela fé. Como fala Gálatas 3:26, né? Somos filhos de Deus pela fé. Ou seja, que grande amor nos tem dado o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. sim, E de Deus. fato somos filhos de Deus. Por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando ele se manifesta, então, recém então, haveremos de vê-lo como ele é, porque vamos partilhar do que ele é. Então, o que ele é, nós seremos. Mas podemos dizer, pela fé, nós já estamos participando. Por isso que, irmãos, é importante falar sobre essa comunhão ou essa unidade. Porque a gente traz unidade de grupo. E não está errado, a gente não está negando que existe uma unidade grupal, de irmandade.
né, de amor, não estamos negando isso. Mas o que a Bíblia nos mostra não é essa unidade, não É, é essa comunhão. É a comunhão que nós participamos com Ele, por permanecermos nele e Ele em nós. Tem aquela palavra, a comunhão é a compenetração intrínseca entre o pai e o filho. Isso. é, muito bom. Intrínseca é misturada, né? E é uma Intrínseco. compenetração, né? É uma Isso, unidade que tem separação. Não tem Sim. separação. Não tem verdade. separação, uma dentro da outra, intrínseca. Isso. Agora, irmão, como nós poder ajudar os irmãos em relação a essa unidade? É lógico, quando nós vamos em 1 de Coríntios, em capítulo 14, nos fala dos membros, apesar de que somos muitos membros, é só um corpo, né? E aí, Sim, então, começa a mostrar como é o funcionamento do corpo em figura com o corpo, que é chamado da igreja. Apesar de que a igreja é um só, quantos membros tem? São muitos membros, mas todos estão unidos por um só. Quem é esse um só? Agora é Cristo. Tá vendo que é é impressionante? Cristo. É. Quando nós estamos nele e está em nós, nós temos a realidade do corpo de Cristo, da igreja, mesmo não Sim, tendo aquele contato com os irmãos. Porque quando nós dizemos contato com os irmãos, aqui nos referimos à comunhão, à nossa comunhão de irmandade. Mas a Bíblia não fala a essa comunhão. Fala a comunhão que o Pai, o Filho tem e que nós fomos participantes dessa comunhão. Entendeu? Por isso que é tão importante, irmãos, nós entendermos o que significa a realidade da unidade. E A comunhão agora entre nós não estamos tendo comunhão entre nós. isso, Nós estamos tendo comunhão com o pai e com o filho. isso, É verdade. isso, né? Exatamente. nós podemos dizer que nós estamos compartilhando a Isso, palavra, mas como nós, na fé, nós estamos em comunhão, que nós estamos no Filho, nós estamos no Pai. Nós estamos nessa unidade, né? é impressionante, né? Irmão, você sabe que quando a gente vai falar sobre essa unidade, sempre nós precisamos lembrar desse posicionamento que o Senhor tinha quando ele veio. Nós lembramos que a casa de Deus no Antigo Testamento era o tabernáculo, mas aquilo era na figura, não era a realidade. Embora teve toda aquela a valorização, todo aquele esplendor, porque tinha glória, apenas era sombra do que realmente ia se manifestar. Capítulo 2 de João. Olha que lindo, irmãos. Porque isso aqui nós precisamos trazer como base, né? João, capítulo 2. E nós lembramos aqui, né, que Jesus subiu ao templo e ele ficou bravo com os mercadores lá, né? E derrubou Sim, as mesas e fez tudo isso, né? sim, Aí eles ficaram até bravos, eles, porque Jesus fez. Mas aqui você vê, por exemplo, no versículo 17, no versículo 15: tendo feito um assoalho de cordas, expulsou a todos no templo, vem como as ovelhas, os bois, derramado pelo chão, o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. 16: e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas e não façais da casa do meu pai. Essa é a expressão, caça de negócio. Podemos dizer que a casa de Deus era aquele templo? Não. não. Em figura, sim, porque Em Jesus está figura, sim. reconhecendo. É, Figura, sim. isso. Sim. Porque Até aquele isso momento, estava estabelecido no Antigo Testamento. isso, Sim, exatamente, porque ele foi até lá e falou isso, né? Ele declarou: não façam isso na casa do meu pai, porque era figura. Mas olha Isso como que aqui vai ver o assim, desdobramento. É impressionante isso aqui. Diz aos que vendiam pomba: tirar todas essas coisas e não façais da casa do meu pai casta de negócio. Aí, versículo 17. casa de Lembraram, mercado. isso. Ó, lembraram-se os seus discípulos do que está escrito em Salmos: o selo de tua casa me consumirá. É por isso que você vai ver aquele, vamos dizer assim, aquele selo por parte dos judeus sobre aquele templo, né? Escuta só essa versão aqui, irmão, o 17. Sim.
Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí, ó. Você tá vendo? Por isso que ele reagiu desse jeito, né? É. Exatamente o cumprimento dessas escrituras, né? Vamos dizer, né? Mas olha como que é o 18 agora. Perguntou-lhe, pois, perguntaram para os judeus: que sinais mostra para fazer estas coisas? Ou seja, estão exigindo dele, né? Que sinais você vai mostrar? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias Amém. o reconstruirei. Olha, irmãos, que impressionante. Replicaram os judeus. Em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Levantarás? E a resposta, 21. Ele, porém, se referia a santuário do seu corpo. E aqui, irmãos, vem a revelação. Agora, vamos dizer assim, fica em evidência, porque quem que está trazendo esse relato? É João. Esse versículo 21 é um comentário de João. Não é que Jesus falou, eu estou me referindo. Jesus não falou assim, eu estou me referindo a meu santuário, que é a casa de Deus. Não disse isso. Eles estão entendendo agora isso, por causa da revelação do Espírito, que o corpo do Senhor, que era o santuário do seu corpo, era a casa de Deus. É isso aí, irmãos, é revelação, porque agora tem um cumprimento da realidade. E nesse santuário estava Deus. Agora, pergunto para os irmãos, e esse aqui é uma pergunta linda, irmãos. Somente quando Jesus tinha corpo é que era o santuário de Deus? Ou era a casa de Deus? Uma boa pergunta, hein? Não é Se verdade, era irmão? só quando ele tinha corpo, É, porque que era a aqui, casa de Deus. vamos dizer assim, ele estava se referindo a seu santuário, que era seu corpo, né? Hum. É, então ele está fazendo a analogia. O que que era no Antigo Testamento o santuário de Deus? O templo. Era O o templo, tabernáculo, o tabernáculo, o templo, o tabernáculo. tabernáculo. Isso. E se trazemos a analogia agora no que ele está falando, qual é o santuário agora? O corpo, O O corpo. corpo Cristo. dele. E a pergunta que eu pergunto para os irmãos, né? Então significa que quando ele não tinha corpo, porque ele teve um momento que não tinha corpo, não tinha santuário? Não, já existia, né, irmão? Isso, irmãos, isso que nós precisamos enxergar. Porque Porque se. você já vê lá, aí a gente cai naquele até cordeiro que foi conhecido, aquele cai aquela você lembra aquele versículo que nós lemos na Sim, reunião passada? sim. Conhecido antes da fundação do mundo? É muito impressionante, irmão, porque isso nos traz um pouquinho mais de profundidade. Quando a gente Sim. fala do corpo, nós precisamos lembrar um versículo, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha o que diz o corpo. Aqui é o corpo, né? Vamos lá. Depois voltamos aqui, que é importante isso aqui, essa sequência. É, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo Corpo. 19 e 20. Puxa vida, esse é maravilhoso, hein? Sim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia. Amém. é impressionante, irmãos, porque quando a gente fala, Outra versão aqui. sim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. De- pois ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para a sua glória, isso, que ou a rico, hein? glória dele. Muito bom essa Hum. versão. Ó, irmãos, você sabe que é impressionante. Isso aqui nós precisamos prestar atenção, porque quando a gente fala sobre santuário do corpo, podemos somente trazer no momento que o homem Jesus figura. Por quê? Porque a realidade da unidade que o Pai e o Filho tinham é antes da fundação do mundo. Mas ele é manifestado na plenitude do tempo, irmãos. Por que que é Sim. manifestado na plenitude do tempo?
porque somente na plenitude do tempo que Jesus passou a ter santuário, que é o corpo dele. Porque o plano de Deus era ter muitos filhos. Por isso que quando você vai no João 14, agora fica claro João 14. Olha aqui diz João 14. Olha como que vai ficar claro João 14 agora. Não tem como não ficar agora, hein? João 14, versículo 1 diz: Não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Agora, pergunta é: quem ou qual é a casa de Deus? É É Cristo? Jesus, É é tudo. Cristo. É É Cristo. Cristo. Só que aqui, eu aqui não assimilei ainda desse jeito que você está falando, porque Sim, aqui ele está falando estando em corpo de carne. isso. É, porque uma coisa, Ele não ô está falando Genaro, na é a eternidade. comunhão do Pai e do Filho. E outra coisa é É, santuário de Deus. sim. Porque santuário de Deus, que é a casa de Deus, ó, tem um versículo ali, impressionante. Ah, ó, irmãos, esse aqui. Depois voltamos aqui em João 14. Vamos em Isaías. Isaías, capítulo. Versículo já conhecido, mas vamos lá para examinar. Isaías 66, versículo 1. Só o 1. 66, 1. Assim disse o Senhor: O céu O meu trono. É o é meu meu trono. trono, e a terra Estrado onde descanso meus pés. é. A pergunta é: que caça me edificareis vós? Hum. E qual é o lugar do meu repouso? Não é impressionante? Ou seja, quando você lida no Antigo Testamento, você responderia: é o templo, né? Porque está no Antigo Sim. Testamento, né? A Não, casa. mas aqui nós sabemos que a casa na plenitude do tempo é Cristo. Sim, É exatamente. casa. Agora, a tua pergunta foi se ele já era casa antes de Isso. ter corpo. Isso, a resposta é sim, só que foi manifestado só na plenitude do tempo. Porque aonde que estava Jesus antes? Estava no Pai. Com- Não, mas estava com o Pai. Não Estava com o estava Pai, no perdão. Pai. Estava com o Pai. Então, Isso mesmo. Estava com o Pai. Agora, como que Jesus está agora na plenitude do tempo? Com ou no Pai? no. Então, No aí Pai. está a diferença. Por isso que eu não estou conseguindo assimilar. Por quê? Isso, exatamente. Porque eu vou falar o seguinte: para que Jesus seja a casa, o santuário de Deus, antes, Deus tinha que estar em, Isso. Muito e bem, não irmão. estava em, estava Estava com. com. Isso. Isso. Com Deus. Agora ele é casa, santuário de Deus, porque está em. Em. E É isso? interessante porque quando ele diz aqui, voltando a João 14, né? Ó, Hum, bom, aqui no que nós limos, ele fala assim: Que caça me edificareis vós, visto que minha mão fez todas estas coisas? E nós sabemos que aquele templo é, não era a casa de Deus, era exato. simplesmente era uma figura do que Isso. haveria de se manifestar aqui na plenitude do tempo, viria o Filho de Deus e ele sim seria a casa de Deus. Agora vamos Isso. lá, hein? João 14, 1 de novo. Versículo 2 agora. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E aqui, irmãos, quantos ensinamentos errados sobre isso aqui, irmãos? Quantas ideias diferentes. Porque o que as Hum. pessoas pensam? Que Jesus foi no céu preparar mansões, caças, moradias para os santos que vão. Não é assim que os irmãos pensam? É Quando assim mesmo. escutava muitas pregações falando sim, né, que a morada de Deus, as muitas moradas, as mansões que que Jesus foi a preparar na ressurreição. Ele É. está lá no céu preparando as moradas. Ruas de Nunca ouro e teve razão. casas confortáveis, né? E isso. E até a rua é rua de ouro, né? Olha só. E tem pessoas que falam disso até agora, irmãos. Mas olha como que é impressionante o que Jesus está falando aqui. De que maneira que ele foi a preparar a morada? Porque quando fica claro que a casa de Deus é Jesus,
Então, e nele há muitas moradas para Deus, que somos Sim. nós que estamos nele. É. Porque o princípio é, naquele dia, aqui no versículo 20 ele disse que se você abaixar no 20, depois voltamos, vai no 20 lá. Naquele dia, aquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós, tá vendo? Então, ele foi a preparar lugar de que maneira? Na morte e ressurreição dele. Quando ele Uhum. morreu e ressuscitou, ele, vamos dizer assim, se tornou novo homem, e agora todos os que estão nele pela fé somos as moradas de Deus, as muitas moradas de Deus, porque estamos nele. Por isso que volta de novo lá no 4. Ó, versículo 3. E quando eu for preparar lugar, voltarei. Ó, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vou receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Uhum. onde que estava o filho, irmão? No Pai, No Pai. E onde nós estaremos, segundo ele? Onde nós estaremos também? no Pai, Nele. nele, junto com o Pai. Isso. Porque Ô, ao estar irmão, nele, nós temos a realidade de estar no Pai, que é a comunhão. Lembra que nós vimos? A comunhão sim. do filho? A Agora, comunhão. irmão, é interessante você ler aquele versículo anterior, que, Sim. que o Espírito habita em nós, o nosso santuário. Lê aquele versículo de novo agora. Ah, sim. O 1 Coríntios 6. É, Agora fica lê bom que você esse. vai, como que o sentido vai ficar mais forte depois de João. Vai. Vai ficar impressionante, né? Ó, 19 e 20. 1 19 e Coríntios 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o está qual em vós. tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Porque olha aqui, irmão, quando o Senhor fala que for preparar lugar, ele fala, voltarei e Aí, vos receberei para mim mesmo, né? é Né? impressionante isso aí. Então, como se diz, em Cristo é a morada. Em Amém. Cristo nós temos habitação pelo Espírito que hoje, que nós estamos nessa, como se diz, nessa comunhão com o Pai e com o Filho, né? E totalmente, irmão. Você vê como que a realidade dessa unidade é tão majestosa, tão sublime, que quando nós recebemos o Espírito da parte de Deus, estamos recebendo a quem mais? Estamos recebendo o próprio Deus. O próprio Deus. Ó, tem um versículo aqui em João 14, olha, versículo 25. Aqui diz, só para um pouquinho mais para lá, 25. É, 23 primeiro. Fica tão forte esse conceito, irmão, que se todos estiver firme nessa base dessa unidade, você resolveu o problema da igreja. Resolveu. Você, Totalmente. quando fala que é de igreja divisível, é das pessoas não enxergar o que é realmente Exatamente. estar nessa unidade. Porque teria que ser um processo natural de se falar. Você está na Exatamente. unidade no Pai e no Filho, você já faz parte desse corpo que é a igreja. Que coisa impressionante. Olha aqui o 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. E essa é a expressão. E viremos para ele e faremos nele morada. A Olha pergunta que é: coisa. de que maneira ele fez morada? Jesus e o Pai fez morada em nós. De que maneira, o Genaro? Como é que é? Repete a pergunta, por Ó, favor. porque o versículo diz aqui: meu Pai o amará. Jesus está falando, né? E Hum, disse: e viremos. Então, Jesus e o Pai vão vir para aquele que ama a palavra, o que guarda a palavra. E sim. faremos, disse Jesus, morada nele. A pergunta é: de que maneira é que Jesus e o Pai estão morando em alguém? Pela fé. Pelo Espírito. Pelo Não é, Espírito, irmão. é claro que é pela fé, né? Lógico. Mas quando você recebe, de que maneira você recebe? O Espírito. Tá vendo? É Sim. o Espírito que vem a fazer morada. Não, não lemos agora 1 de Coríntios?
capítulo É, 6, versículo o 19, 6, o 6,19 de novo reforça esse versículo, reforça de que o novo. vosso corpo é o santuário do Espírito. Exatamente. Ou seja, o pai e o filho estão onde? No Espírito, No no santuário que espírito. habita no Espírito. Não é impressionante. É aquela unidade mútua, intrínseca do pai, do Irmão, filho e do espírito. e aí é porque você entende que esse processo é para ter muitas moradas, né? São os Sim, filhos, exatamente, são os filhos que né? recebem o espírito. É incrível, né? Porque quando nós lidamos com a escritura como ela é, sem dar interpretação, simplesmente na leitura, olha como que vem o desdobramento. Agora, versículo, nós lemos até o 3, né? Lê até o 7 um pouquinho, por favor. Do versículo 3 ao 7 do 14. Você fala, de De João 14. João 14, de 3, do capítulo 3, irmão? 14, não, capítulo 14, Não, não, versículo 3. desculpa, eu falei errado. É, Versículo 3 ao. isso, ao 7. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho por onde eu vou? Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o 7, irmão. Olha o Se 7. vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Aleluia, Oh, Senhor. meu Deus do céu, que impressionante. Que unidade, irmãos. Que Que unidade, unidade. irmão. Que Que, maravilhoso, que que força. maravilhoso. Irmão, é tão assim, a gente, tá certo que a gente tem que compartilhar com os irmãos. Como que a pessoa fala, que igreja que você é, né? Quão longe da visão de estar na unidade, né? Puxa vida, hein? Né? Que O libertação, hein, irmão. Deus nos chamou para fora, para Sim, para eclésia, para você estar nessa unidade no Pai e no Filho, né? sim. É E impressionante. nós somos a habitação do Espírito derramada no coração de cada um, né, irmão? Muito, Sim. muito rico, hein? Muita riqueza. E agora, irmão, você vê como que é uma coisa que eu gostei muito do irmão Romeu Bornelli, que ele centralizou a pessoa de Cristo, né? E uma Sim, relação de conhecimento, de conhecê-lo, né? E isso que fala aqui. Se vocês tinham me conhecido, conhecerias também o Pai. E o grande problema, vamos dizer, o problema de Israel foi que não conhecia Deus, e muito não menos o Senhor conheci isso. Jesus. Por que que eles eram contra Deus? Porque não o conheciam. Sim, Então, agora você vê como que é ele que se deu a conhecer a nós agora. Mas pela palavra que veio até nós, ele está sendo conhecido por nós. E nós estamos conhecendo. Quando conhecemos ele, conhecemos o Pai. Porque não tem como separar o filho do pai e o pai do filho. Essa unidade, essa comunhão é antes da fundação do mundo. Por um lado, a comunhão existia, como o irmão Genaro retratou, né? Estava com Deus. Mas na plenitude do tempo, nós temos a realidade em Deus. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E uma coisa que é impressionante, irmãos, eu termino aqui, já deixo os irmãos compartilhar, esse versículo de 52 ali do capítulo 11, né? Isso que o, aquele sacerdote estava dando uma profecia a respeito do que Jesus ia fazer, que ia morrer pela nação de Israel. E o versículo 52 diz: e não somente pela nação de Israel, mas para reunir os filhos de Deus dispersos em um. Você vê, a obra dele, irmãos, é nos colocar em Deus. Você vê, não é simplesmente nos resgatar e nos limpar de nossos pecados, nos perdoar nossos pecados, é nos colocar em Deus, irmão. Isso aí, irmão, tem que vibrar. Nós em Cristo estamos em Deus. Que coisa, irmãos. Tá fechado, irmão Mari.
Viu, irmão? Como que o Senhor precisa abrir nossos olhos, né? Sim. É, 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 e aí aí como que você vê que fala, olha, nesse corpo é o santuário do Espírito que habita. E Amém. nele eu estou nessa unidade. Eu estou em Deus, irmão. Amém. Por Que isso coisa. que é uma obra de permanecer na fé, né, irmão? É Amém. isso. E aí, irmão, tudo É, isso que deu esse contexto, sim, inclusive essa sequência, esse link de João 14 com 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele deve ser linkado sim, nas duas leituras, né? Porque totalmente. mostra de uma maneira muito clara, né? Irmão, se tem um último versículo para ler junto, que é Apocalipse capítulo 22, versículo 3. É 21, 3. Apocalipse 21, 3. Ou a finalidade aqui, irmãos, que impressionante. Puxa vida, hein? É, Olha, então vi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. isso. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus E e Deus. Deus mesmo estará com eles. Aleluia. Essa é a consumação final, né, irmão? Ai, meu Deus, que impressionante. Aqui o Diego escreveu aqui, ó, em espanhol, né? Ó, irmãos, e uma potente voz que provenia del trono diciendo, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acompañará en medio de ellos. Él acompañará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. É impressionante, irmãos, porque a gente está falando da realidade da unidade, mas quando você transporta para o final dos tempos, né? O próprio filho se someterá, disse 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. E depois de ter colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele mesmo se sujeitará a Deus para que Deus seja todo em todos, diz essa é a expressão. Sim, Então, o habitar de Deus com os homens e o homem com Deus é a plenitude, irmãos. Esse é o sim. resultado final do plano perfeito que Deus traçou, irmãos. É Amém. Deus sendo expressado em todo lugar. Deus sendo a plenitude de todas as coisas. Olha que impressionante, irmãos. Viu, irmão? E outra coisa, e olha como que fica profundo Sim, essa estar nessa comunhão. Aí você vê que no versículo, numa sequência, ó, ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. sim. Aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas Bom, todas as todas as coisas. coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda: Tudo está feito. Eu Amém. sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus. E me, ele me será filho. Amém. Amém? Amém. Eu vejo, irmão, você sabe como que nós somos tão rasos que o Senhor tem misericórdia de nós. Porque depois de uma palavra dessa, os problemas nossos cotidianos, ele perde o sentido. Pede, irmão. Perde porque se o nosso coração está na pátria celestial, e o Senhor não vai permitir uma provação a mais que você não Maior do que. seja para o aperfeiçoamento, e ainda fala acima das suas forças. Sim. E, então, o Senhor, ele é para a gente realmente ver para que nós estamos vivendo hoje, Amém. né?
né? E quando nós estávamos conversando antes da reunião, nós Sim, estávamos isso. falando de problemas do mundo, né? Nós estávamos falando de coisas do Sim, mundo. sim, Mas e qual é o plano de Deus para tudo isso, né? verdade. Então, onde está teu coração? Se Amém. teu coração realmente está nas coisas do Senhor, você vai ter que costurar, cortar roupa, vender, trabalhar, enfrentar. Mas o que que acontece? O teu coração está olhando a pátria celestial. Amém. Então, realmente, eu falo, Senhor, que o Senhor nos dê esses olhos a cada dia para enxergar Amém. que tesouro que é isso. Como se diz até, não tem lá em Mateus que fala que você vende um tesouro, que você acha um tesouro no campo, você sai correndo e avisa. Então, esse realmente, até essa palavra, a gente fala desse tesouro que se acha no campo, você vende tudo e sai. Esse tesouro é você realmente saber a preciosidade de Cristo Jesus, Amém. estar nele, né? Que a gente Amém. possa enxergar cada dia mais dessa obra consumada. Nós começamos na reunião passada, com o irmão Genaro, uma transição da Sim, velha aliança para a nova. sim. E eu fiquei meio impressionado, Genaro, porque atemporal, né? É, Antes, antes da manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, ele já tinha falado da glorificação. Fiquei muito sim. impressionado com aquela colocação. Porque o Cordeiro já é conhecido antes da fundação do mundo, Amém. né? E olha agora, nós lemos aí em Isaías, 700 e poucos antes de Cristo, já falando já da revelação de o próprio Messias, né? E para aqueles que creram. E para aqueles que creram, o Senhor viu que ele colocou em João 14, nós somos essa morada, irmão. Amém. A morada, como se diz, a morada de estar em Cristo nessa unidade, nós somos a morada de Deus. Amém. Glória a Aleluia, Deus. muito rico, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Muito bom, meus irmãos. Que o Amém. Senhor possa estar fortalecendo a gente para a gente Amém. enxergar com cada dia mais profundidade essa realidade, né? Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Depois Amém. posta os versículos, irmão. Tá Irmão, sempre bom. faz um link com 1 Coríntios, viu? Sim. Faz aí. O João Tá- 10, o 14, o Sim. 17, buscando o 1 Coríntios 6, 19, viu? Sim. Foi Muito muito bom. bom. Muito bom. Tá bom, Glória a Deus. irmãos? Tá bom. Que o Glória Senhor a Deus. esteja Abençoando. abençoando os irmãos. Tá Amém. bom. Amém? Amém, irmão. Aleluia. Amém. Glória a Graças a Deus. Deus. Graças a Glória a Deus. Deus, irmão. Graça Bom, e Bom paz. descanso Todos. para os irmãos. bom descanso para todos. Amém, irmão. Amém. Amém. Tchau. Tchau, tchau.